Vamos agora resolver uma questão sobre o conjunto dos números racionais. Eu espero que você pause o vídeo e tente você mesmo resolver. Depois, volte ao vídeo para verificar a resolução junto comigo. Quais das seguintes proposições são verdadeiras? Então, na letra A, nós temos que os números naturais estão contidos nos números racionais. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Nós sabemos que é verdadeira. Por quê? Porque todos os números inteiros, e também os números naturais, nesse caso, os números naturais, eles estão contidos dentro dos números racionais. Eles são subconjunto dos números racionais. Então, eu posso escrever dessa forma aqui. Que essa afirmação ela é verdadeira. Na letra B eu tenho o quê? Os números inteiros são subconjuntos dos números racionais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Porque todos os elementos que pertencem ao conjunto dos números inteiros também são elementos que pertencem ao conjunto dos números racionais. Inclusive, eu posso representar dessa forma aqui, através do diagrama de Venn. Eu vou escrever aqui. Então, o mais interno é o conjunto dos números naturais. Um pouco mais externo, o conjunto dos números inteiros. E mais externo, o conjunto dos números racionais. Ou seja, os números inteiros os números naturais estão contidos dentro dos números inteiros e os números inteiros estão contidos dentro dos números racionais. Então, números inteiros é subconjunto dos números inteiros, números naturais é um subconjunto dos números inteiros, que por sua vez os números inteiros são subconjuntos dos números racionais. Por isso que o inteiro está dentro dos números, que os números naturais estão dentro dos números inteiros, os números naturais estão dentro dos números inteiros e os números inteiros estão dentro dos números racionais. Por isso que a afirmativa B é verdadeira. Outra afirmação, o zero é elemento do conjunto dos números inteiros, do conjunto dos números racionais. Está correto, por quê? Porque nós sabemos que todos os números inteiros estão dentro dos números racionais. Se todos os inteiros estão dentro dos números racionais, o zero é um número inteiro, logo, o zero é um número racional. Por isso que o zero é elemento dos números racionais. É elemento desse conjunto de números. Então, também, a letra C é uma afirmação verdadeira. Na letra D, ele diz que o número 517 é um elemento dos números racionais. É verdadeiro porque o número 517 é um elemento dos números naturais. Ora, se o 517 é um elemento dos números naturais e o conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos números racionais, por consequência, o elemento 517 pertence ao conjunto dos números racionais. Por isso que essa afirmação também é verdadeira. Na letra E, ele diz que o número 0,47, 3 pontinhos, é um elemento dos números racionais. Esse número, no qual temos dois números que se repetem periodicamente, é o que nós chamamos de dízima periódica. Então, isso aqui é uma dízima periódica. Se esse número é uma dízima periódica, logo ele é um número racional, porque todas as dízimas periódicas são elementos, todas elas são elementos do conjunto dos números racionais. Por isso que essa afirmação também é verdadeira.
Na letra I, 14 dividido por 2 é um elemento do conjunto dos números racionais menos os números inteiros. Vamos lá, vamos verificar. 14 dividido por 2 é 7. E 7 nós sabemos que é o número o quê? É o número inteiro. Ele está afirmando que esse elemento do conjunto dos números racionais, tirando todos os números inteiros. Se eu pegar os números racionais e retirar todos os seus números inteiros, não vai sobrar nenhum número inteiro. Então, nesse caso, esse número aqui, Q-E, esse conjunto Q-E, ele não tem nenhum inteiro dentro desse conjunto. Logo, eu não posso dizer que 14 dividido por 2 é um elemento desse conjunto. Porque 14 dividido por 2 é 7. 7 é um número inteiro. Se eu tirei todos os números inteiros, logo ele não pertence a esse conjunto. Então, essa afirmação só pode ser falsa. Vamos verificar agora a letra F. Ele diz que o conjunto formado por esses dois elementos, 4 sétimos e 11 por 3, 11 terços, são elementos do conjunto. Esse conjunto, né, formado por esses dois elementos, é um subconjunto dos números racionais, ou seja, esse conjunto formado por esses dois elementos está contido dentro do conjunto dos números racionais. É uma afirmação falsa ou verdadeira? É uma afirmação verdadeira, porque tanto 4 e 7 quanto 11 e 13 são elementos do conjunto dos números racionais. Logo, esse subconjunto está contido no conjunto dos números racionais Q. Qualquer número, até pela definição de números racionais, qualquer número que pode ser escrito na forma de fração, no qual os seus números são números inteiros, com exceção do zero, quando ele é um divisor, é, nesse caso, um número racional. E esses dois números desse subconjunto, ele obedece à regra, a definição de número racional. Então, por isso, que trata-se de uma afirmação verdadeira. Na letra G, nós temos o quê? Ele afirma que o número 1 é elemento de todos os números racionais, menos os números inteiros. Ora, se eu pegar todos os números racionais e tirar todos os seus números inteiros, quantos números inteiros vão estar contidos nesse conjunto? Nenhum. Então, será todos os números racionais sem números inteiros. Se ele não tem nenhum número inteiro, então 1 não pode ser elemento do conjunto Q menos E. Por quê? Porque Q menos E não tem nenhum inteiro. Se ele não tem nenhum inteiro, então 1, que é um número inteiro, não pode pertencer a este conjunto. Por isso que essa afirmação ela é falsa. Na letra H, nós temos o quê? 2 sétimos é um elemento do conjunto dos números racionais menos os números inteiros. Neste caso aqui, 2 sétimos é um elemento do conjunto dos números racionais menos os números inteiros. É uma afirmação verdadeira ou falsa? Se eu pegar todos os números racionais e tirar os números inteiros, consequentemente, só vai sobrar o quê? Só vai sobrar todos os números fracionados. E 2 sétimos é um número fracionado. Logo, nesse caso, o 2 sétimo pertence a esse conjunto. Então, trata-se de uma afirmação verdadeira. Na letra I, nós temos o quê? Temos que R, ele está afirmando que R é um elemento do conjunto dos números racionais. Isso implica que o seu negativo, ou seja, o seu oposto, também é elemento do conjunto dos racionais. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Se eu tenho um número qualquer, que ele é elemento do conjunto dos números racionais, eu posso afirmar que o oposto desse número
é também um número racional? Sim. Como exemplo, eu posso dizer que o 3 quintos, que eu já sei que é um número racional, o seu oposto também é, porque o oposto de 3 quintos é menos 3 quintos. Também é elemento dos números racionais. Então, qualquer número que nós pensarmos, 3 onzeavos, nós sabemos que é um número racional. E o seu oposto também. Menos onzeavos também é elemento do conjunto dos números inteiros. Então, essa afirmação, a afirmação da letra L, também é verdadeira. Vamos para a letra J. Ele está dizendo que o número 21 por 14, 21 quatorzeavos, essa fração, é um número irredutível. Para ser um número irredutível, como o próprio nome diz, eu não posso reduzir a nenhuma outra fração mais simples. Será que existe algum número que eu posso dividir o 21 e o número 14, com exceção do número 1? Existe pelo menos um número? Existe. Qual número é? É o 7. Eu posso dividir o 21 por 7 e também posso dividir o 14 por 7, que nesse caso vai dar o quê? Vai dar como consequência 21 dividido por 7 vai dar 3, e o 14 dividido por 7 vai dar 2. Vai dar 3 sobre 2. Agora sim, o 3 sobre 2 é um número irredutível, porque eu não tenho condições de subtrair, simplificar ainda mais esse número. Não existe nenhum número, com exceção do número 1, que eu posso dividir ao mesmo tempo o número 3 e também o número 2. Até porque o 3 e 2 são números primos. E quando nós temos uma fração formada por números primos, esse número racional ele é irredutível. Então, o 21 por 14 não é irredutível, porque eu posso reduzir ele a o número 3 sobre 2. Então, por isso que a afirmação da letra J é falsa. E por último, nós temos a letra K. Ele diz o quê? Que o 121 dividido por 147 é menor do que 131 dividido por 150. Essa afirmação, ela é verdadeira ou ela é falsa? Bom, eu poderia resolver essa questão dessa forma aqui. Uma das formas de resolver, né? Eu posso tranquilamente pegar o 150 e multiplicar por 121. É uma das formas de resolver. Eu posso pegar o 121 e multiplicar por 150. Repetir o sinal de menos e pegar o 147 e multiplicar por 131. Para verificar se essa afirmação ela é verdadeira ou falsa. Então, eu vou pegar aqui a calculadora. E vou fazer essa multiplicação. 121 vezes 150 vai dar 18.150. Menos 147 vezes 131. Vamos ter como resultado 19.257. Bom, pelo esse cálculo que eu fiz agora é verdadeiro, né? Porque 18.150 ele é menor do que 19.257. Então, eu espero que você tenha acompanhado o vídeo até aqui. Não esqueça de compartilhar todos os vídeos que você já assistiu. Inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito, e curta todos os vídeos. Continuaremos a estudar o conjunto dos números. Vejo você no próximo vídeo.